Quais foram as atitudes ruins que você se arrepende de ter tomado nessa jornada de creators? Pergunta aleatória, você é vegetariano? Como é que você migrou financeiramente do seu trabalho formal para o seu projeto paralelo? Como foi a transição? Se eu fiz uma reserva financeira, etc. Como é que você lida com aquela vozinha insuportável que grita lá atrás que não tá bom ainda? Como é que você lida com a autossabotagem que, ao meu ver, sempre se faz tão presente no universo da criação? Quais são os filmes, séries, livros e músicas que fazem parte do seu flow criativo? E quais são as obras que te ajudam a destravar ou se inspirar no momento em que, socorro, não tem a mínima ideia por onde começar? Essa conversa aqui não vai ser para todo mundo, eu já adianto. se você caiu aqui por engano ou se você caiu aqui de propósito, eu vou dar uma pincelada assim, mas para contextualizar, tem um monte de perguntas aqui nessa caixinha. E enquanto eu respondo essas perguntas, eu vou estar criando umas coisas aleatórias conectadas às perguntas, né? Eu gosto muito de estar criando alguma coisa enquanto eu converso com você. E eu diria que tem alguns perfis de pessoas que vão se interessar por essa troca aqui. Eu diria que não é para todo mundo, então eu já vou te avisando porque eu valorizo o teu tempo, valorizo a tua energia. O primeiro tipo de pessoa, definitivamente, é aquela pessoa que assim, quer se reaproximar de criatividade. Você talvez não tenha o seu hábito criativo no dia a dia, você não tem algum projetinho, você até tem uma ideia de projeto, mas você não sabe direito como começar. Sabe, essa pessoa que muitas vezes está travada por perfeccionismo e procrastinação para tirar do papel? Eu diria que esse é um perfil. O segundo perfil seria a pessoa que já cria, mas não tem talvez uma facilidade ou não tem tanta fluidez na hora de criar. É aquela pessoa que talvez pense demais, sabe, na hora de fato de executar, na hora da faseção, e quer ter esse processo de constância de uma forma mais natural na sua rotina. E o terceiro perfil de pessoa é a pessoa que tem curiosidade de saber dos bastidores do tira do papel, ou de um projeto digital, entre aspas, um projeto de alguém que vive online. Se você tem curiosidade de saber mais dos bastidores disso, isso também vai te interessar. Não sei se é a sua primeira vez aqui no vídeo, no canal. Inclusive, eu te convido a comentar aqui embaixo, caso seja. Eu fico curioso, porque pra mim, esse vídeo é mais para as pessoas que já me conhecem mesmo, sabe? Então fica essa minha pesquisa. Então o plano hoje é pegar essas perguntas, assim, dessa caixinha que tá do meu lado e ir uma por uma, assim. Eu não sei em que ordem a gente vai navegar isso tudo. Primeira vez que eu tô fazendo algo assim, nesse formato, então você vai meio que experimentar aqui comigo. Então vamos pegar essa caixinha aqui, que muitas vezes eu usei como câmera, né? Eu vou tentar abrir sem olhar. E você talvez consiga ver, né, que aqui, peraí, deixa eu te mostrar, aqui tem um monte de perguntas jogadas. Foram perguntas que foram enviadas numa edição de uma newsletter minha que eu pedi para as pessoas enviarem perguntas. Então algumas respostas estão por e-mail e outras foram comentadas, né, no Substack, que é a plataforma que eu uso para enviar. Então vamos pegar uma aleatória aqui e começar por ela. Essa é uma pergunta do Um Empreendedor Novo, é uma newsletter. Aparentemente, não tem o nome dele aqui. Mas a pergunta é, se você pudesse dar apenas um conselho a quem quer desenvolver mais a sua criatividade, qual seria esse conselho? A gente podia passar algumas horas nesse um conselho, acho que na verdade ele ia se desdobrar em vários conselhos, né? Mas eu diria para você tentar sempre se perguntar como é que essa coisa aqui que eu estou escrevendo, ilustrando, pintando, visualizando, pode ser mais eu? Como é que essa criação que eu quero colocar no mundo pode ser mais eu? Você pode se perguntar isso no início do processo, no meio do processo, no final do processo. As minhas melhores, assim, as ideias que mais me dão orgulho vêm desse processo de perguntar. Porque muita gente na internet pensa sobre distribuição, alcance, e pouca gente pensa sobre atribuição, sabe? De ser lembrado, de ser reconhecível, das pessoas criarem laços, conexões, voltarem para você. E numa internet que eu acho que navega cada vez mais para não ser centrada em quem cria, mas sim simplesmente te mostrar o que você gosta, independente de ser gerado por uma inteligência artificial ou por um ser humano, eu acho que é muito importante que quem é um ser humano comece a pensar muito na sua identidade autoral e o que te diferencia das outras pessoas. E assim, você é uma pessoa com histórias únicas, experiências únicas, um monte de coisa única. No final, a combinação disso tudo gera um eu muito individual. Então, eu acredito que seria isso, tentar se perguntar, conforme você vai criando no final do processo criativo, como é que aquilo que você está criando pode ser mais você. E eu acabei de reparar que eu fiz isso tudo sem criar nada, né? Eu falei que eu ia estar ilustrando alguma coisa ou criando alguma coisa, mas eu não fiz isso. Então eu já vou começar a fazer a partir da próxima pergunta. Claramente eu sou novato, né? Nessa experiência aqui que eu tive de colocar coisa na caixinha e responder. Mas vamos lá, qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta foi enviada por e-mail, inclusive.
É uma pergunta que eu até falei pra pessoa, você quer que seja anônima ou não, né? Porque eu disse, se você quiser que seja anônima, sua pergunta me manda por e-mail, mas ela disse que tava tudo bem. E que pergunta maravilhosa ainda, Juliana. Como você lida quando vem uma ideia criativa que você acha boa demais? Você fica com medo de gastar uma ideia boa demais em algum projeto que talvez não seja o lugar certo. Então eu vou responder isso enquanto eu faço um desenho completamente aleatório, que não tem nada a ver com a pergunta, porque muitas vezes aqui o processo de criação é realmente para deixar fluir e chegar a lugares assim intuitivos e nada a ver, para te mostrar, né, como criatividade também pode ser simplesmente esse lance de expressão mesmo. Mas como a gente está falando de ideias, né, vem naturalmente aquela ideia da lampadinha aqui no desenho. Eu diria que eu já tive isso, tá, Ju? Eu diria que eu senti isso especialmente no começo. Eu pensava assim, caramba, eu tive uma ideia genial, mas peraí, pouca gente me acompanha. Será que se eu postar isso agora, as pessoas vão, sabe, deixar de ver porque não tem gente me seguindo? E o que eu faço, né? Eu acho que tem duas coisas que podem te ajudar nesse processo de refletir sobre isso. A primeira coisa é que no início, né, se você está criando um projeto online, né, nesse caso específico que eu descrevi, é importante que quem está chegando ali entenda o nível do que você vai criar, entenda qual é a qualidade das suas ideias, a sua linha de pensamento e tal. Então, se você filtrar a sua ideia maravilhosa que você tem medo de usar porque ela é boa demais para aquele momento, quem chega ali talvez chegue com ideias medianas, ideias que não são tão boas assim e talvez não se interessem em seguir. Ao contrário do que aconteceria se elas chegassem num perfil novo, onde tem uma ideia muito legal ali publicada. Então, definitivamente, eu diria para você não guardar essas ideias, primeiro por essa razão, e segundo, porque na internet não existe isso de você só publicar uma coisa uma vez. Você pode publicar a mesma coisa várias vezes, da mesma forma que artistas cantam músicas de álbuns antigos quando você vai num show. Isso faz parte desse processo, vai ser uma coisa que vai ser bom para quem gostou no passado lembrar, vai ser bom para quem chegou depois poder conhecer também. Então é uma coisa que eu faço, assim, a cada, sei lá, um ano eu reposto a coisa que eu já tinha postado. Inclusive, isso é um conceito que eu trouxe no Criatividade Sem Bloqueio, né, no meu curso de criatividade, e apresentei como buquês e árvores. Para quem não sabe, o buquê seria aquela criação que tem um boost temporário, assim, tem como é que eu posso dizer, uma amplificação momentânea muito grande. Então se sai um filme da Barbie e eu posto sobre o filme da Barbie, aquilo é um buquê, aquilo assim, tem aquele impacto inicial, tem aquele impacto de cheguei, pã, né, impressiona, só que não tem um prazo de validade muito grande. Não é atemporal, enquanto a árvore é atemporal. Esse conceito da árvore, para mim, é uma coisa que eu uso muito, assim, porque se eu criar uma coisa em 2020, e essa coisa ainda é válida de se dizer em 2021, aquilo que eu criei em 2020 pode ser reaproveitado todo ano. Então é quase como se eu estivesse criando um banco de publicações, um banco de artes que eu fiz e que pode ser usado todo ano e que vai crescendo. Então vamos supor que no ano de 2020 eu tenha criado 10, no ano de 2021 eu tenho criado 3 que eu mergulho, assim, sabe? E aí no final eu vou acumulando essas coisas e no ano de 2030 eu vou ter várias coisas que eu posso republicar se eu quiser, porque elas são atemporais e foram interessantes para as pessoas na época e potencialmente vão ser interessantes de novo. Então eu diria para você não guardar suas ideias só porque elas são boas demais. E detalhe, eu nem sei porque que eu fiz isso aqui, mas foi divertido, assim, foi meditativo. Tem vezes que eu crio as coisas só pela sensação boa de criar, sabe? Eu não racionalizo, porque não precisa ter uma função quando a gente tá criando. A gente pode depois, se quiser, encontrar uma função, se for coerente encontrar, tá? Mas eu não acho que é necessário, principalmente nesses momentos assim que a gente tá papeando. Inclusive, fico curioso para saber se você também tá criando enquanto a gente tá assim papeando, porque eu já vi gente me enviar fotos assim dos podcasts visuais e mostrar que, assim, enquanto eu criava alguma coisa, a pessoa também criava. E eu adoro saber disso, cara. Adoro saber que isso não só pode acompanhar você naqueles momentos de trabalho, assim, tarefa mecânica, mas também inspira de alguma forma. E essa pergunta da Natália eu queria saber em que momentos as ferramentas digitais te ajudam ou te atrapalham no processo criativo. Você teve facilidade para aprender e usar programas que utiliza? Exemplo, Photoshop. Gostei muito dessa pergunta e eu diria que, no geral, elas me ajudam. Apesar de eu ter um processo criativo muito analógico, assim, eu não consigo lembrar de momentos em que uma ferramenta digital me atrapalhou. No geral, assim, eu gosto de combinar os dois, acho que tem vantagens e desvantagens de cada um. Tem momentos em que eu faço alguma coisa, por exemplo, na máquina de escrever, e sai alguma coisa erradinha, ou alguma ilustração que eu não queria que tivesse daquele jeito, eu corrijo no Photoshop. Então eu diria que é uma coisa que dança, né? O analógico e o digital, para mim,
São duas coisas que podem funcionar muito bem assim nessa dança muito louca que é o processo criativo. E sobre essa parte de facilidade para aprender a usar o programa que utiliza, definitivamente não tenho. Eu não sou uma dessas pessoas que pega a ferramenta rápido, que aprende super rápido. Eu tenho a tendência contrária. Eu tenho a tendência de fazer um pouco de drama para aprender softwares novos, apps novos, etc. Eu sou a pessoa assim, cara, se está funcionando com o que eu estou usando e aprender esse novo não vai fazer muita diferença, talvez eu só continue com o que eu estou usando, sabe? Talvez eu devesse ter uma outra postura, mas eu acredito que tem pessoas com, como é que se diz, diferenciais diferentes, né? O meu definitivamente não é ser a pessoa que testa 10 milhões de apps e que aprende ali super rápido. Eu tô mais no campo das ideias, eu diria. E agora vamos pegar uma outra perguntinha aqui, vamos ver qual vai ser, da Ângela. A Ângela perguntou: o que você faz ou deixa de fazer para manter o Thiago de 8 aninhos presente na sua vida e nos seus processos criativos? Que pergunta maravilhosa, sério, que pergunta maravilhosa. Inclusive tem tudo a ver com uma newsletter que eu enviei recentemente, onde eu comentei uma coisa que é a seguinte: eu vou imaginar aqui, tá? Vou fazer uma visualização rápida. Eu não tô nem fazendo uma arte, agora eu vou fazer meio que um infográficozinho, né? Imagina que esse aqui é o Thiago, né? De 4 anos, acho que era isso que eu botei na newsletter. Aí eu coloquei também o Thiago de 16, botei o Thiago de 25, se não me engano, e o Thiago de 35. Eu coloquei 4 fotos minhas assim. E aí eu fiz o seguinte infográfico. Um infográfico onde você tinha visualizado aqui, peraí que eu botei, esqueci de botar a minha idade. Eu botei em azul, se não me engano, era a minha inibição, e em rosa era o repertório. E o que eu acho que acontece? Muita gente, de fato, tem a sua fase mais criativa na infância, né? Porque a infância é uma época muito desinibida. A infância é uma época onde essa inibição, onde o excesso de regras, onde essa noção de certo e errado não existe com tanta força como na vida adulta, né? Então, normalmente, o que acontece é o seguinte: a gente tem pouquíssima inibição nessa época aqui, e isso aqui vai subindo, né? O Thiago, pelo menos com 16, era muito mais inibido do que o Thiago criança, né? O Thiago de 25 já tinha sacado que para o processo criativo dele fluir melhor, ele tem que se desinibir um pouco mais. Mas ele ainda estava meio travado. Então, assim, desceu assim, a desinibição, sabe? Foi uma coisa que assim, subiu na adolescência, desceu um pouquinho ali com os 25, quando estava trabalhando com coisa de design, etc. E aí com 35, hoje em dia, eu sinto que ela definitivamente não está no mesmo nível de quando eu era criança, mas ó, deu com certeza aqui uma caída. Ao mesmo tempo, acontece uma coisa muito interessante, que é o nosso repertório definitivamente vai aumentando, né? A gente tem pouquíssimo repertório quando a gente é criança, a gente viveu pouca coisa, a gente teve poucas experiências, sabe? Trabalho, habilidades desenvolvidas, dramas, um monte de coisa, sabe? Conhecimento, habilidades. Então, o nosso repertório vai subindo, né? O Thiago de 16 tinha muito mais repertório que o Thiago de 4 anos, tem o Thiago de 25 com muito mais também do que o de 16, o Thiago de 35 com muito mais do que o de 25. Então, assim, quando você faz essa pergunta para mim, até voltando para sua pergunta, a minha forma de manter, né, esse Thiago de 8 anos, ou no caso aqui de 4 anos, feliz ou presente, seria trabalhando a minha desinibição. Seria deixando eu me dedicar a ideias inúteis que eu tive porque eu senti curiosidade. Seria deixando eu fazer uma piadinha talvez meio ruim, mesmo numa situação profissional onde cabe aquela piada. Não seria, sabe, descontextualizado, não seria viajante, sabe? E no meu caso é isso, para uma outra pessoa isso é outra coisa. Acho que o ponto é, eu tento ser o mais de fábrica possível, eu tento ser o mais autêntico possível. Porque eu sei que no cenário ideal, a gente teria desinibição da fase onde a gente está ali, né, na infância, combinada com o repertório da fase adulta. Porque o que acaba acontecendo é isso. O Thiago adulto tem muito repertório, mas ele é muito inibido. O Thiago criança tem pouco repertório e é pouco inibido. Então o que aconteceria se a gente combina o melhor dos dois, né? O que acontece se eu abaixo esse nível de inibição, esse nível de trava pelo medo de julgamento das outras pessoas, e eu consigo crescer o meu repertório? Essa combinação eu acho que é maravilhosa, e é isso que eu tento fazer para honrar o Thiago de 8 anos. Inclusive, só para deixar claro, quando eu falo que eu quero ser mais desinibido, isso não quer dizer que eu quero ser mais expansivo ou mais extrovertido. Eu simplesmente quero botar a minha versão original para fora sem medo de julgamentos. Tá? Isso é uma coisa muito diferente, você ser uma pessoa expansiva, extrovertida e desinibido. São coisas que eu não vejo dessa forma como uma só. Passando agora para a próxima pergunta. Isso aqui é um papel bem grande. Eu abri assim o pacote, eu já peguei ele. Ah, isso aqui foi da Camila. A Camila enviou várias perguntas.
Então eu vou tentar selecionar assim uma ou duas que talvez seja mais rapidinho, mas eu gostei muito das perguntas que ela enviou. Tem uma pergunta aqui que eu já meio que respondi para um outro vídeo, que é quantos começos você tem? Que é esse negócio de recomeçar na vida, né? De certa forma. Eu não interpreto necessariamente como do zero, né? Mas um grande momento de começo ou recomeço tá bem explicadinho num outro podcast visual que eu fiz sobre o maior momento de virada de chave da minha vida, que eu vou deixar aqui embaixo em algum canto da tela, caso você queira ver depois. Mas tem uma outra pergunta que eu achei muito boa e que eu sou provavelmente a pior pessoa para responder, e por isso mesmo eu vou tentar responder, que é como é que você aprende a desobediência? E eu achei isso muito maneiro, porque é uma coisa que eu sou muito ruim de fazer. Eu sou uma pessoa que, no geral, tende a ser muito certinha. Eu sou um pouco, assim, a pessoa de gambiarra, digamos. Criativamente falando, no processo criativo, eu sou bom. E é por isso que eu queria comentar sobre essa pergunta, porque é muito doido que, num nível pessoal, eu não sou muito a pessoa da desobediência. Eu sou uma pessoa que tende a realmente, assim, fazer as coisas mais, entre aspas, certinho. E, inclusive, às vezes eu me desafio, assim, a tentar ser um pouco desagradável em alguns momentos em que eu talvez precise ser, de fato, desagradável, onde é coerente, mas eu normalmente me inibiria. É uma coisa que eu tenho exercitado, assim, que é importante como habilidade. Mas, criativamente falando, eu acho que eu tenho facilidade de fazer isso. Eu gosto muito de saber quais são as regras e já começar a tentar quebrá-las, digamos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e faz parte, assim, da minha curiosidade, assim, do meu turbo criativo, entre aspas. Eu acabei respondendo normalmente sem criar alguma coisa, né? Tiaguinho. Não tem certo e errado aqui, né? Esse formato é meio fluido, mas vamos tentar lembrar de criar quando a gente cria, porque eu gosto desse estado, assim, de pensar e conversar com você criando. Pergunta agora da Janaína. Como você equilibra a liberdade criativa com as restrições e demandas dos clientes ou do mercado? E eu sei essa pergunta muito boa. Eu diria que o conceito dos atalhos criativos, né, das técnicas criativas que eu documento, que estão disponíveis no curso Criatividade Sem Bloqueio para as pessoas exercitarem e testarem as técnicas que eu mais gosto, nasceram justamente disso, de entender que criatividade pode ser uma coisa fluida, pode ser uma coisa espontânea, onde você pode esperar para aquela ideia marinar e você achar uma sacada, uma coisa que você pode fazer uma associação, mas tem momentos em que, de fato, precisa de um momento mais focado, né? Precisa de um processo, uma coisa que converge um pouco mais, que te leva do ponto A para o ponto B de uma forma mais rápida. Então, eu definitivamente diria para você observar os seus processos de criação favoritos, observar quais foram as coisas que você criou que você mais sente orgulho, o que te fez chegar ali, como é que normalmente você nutre esse processo, como é que você age durante o processo criativo, porque tem muitos insights em olhar para o passado, principalmente quando você pensa na sua forma de criar especificamente, já que pessoas diferentes são diferentes e lidam com isso diferente. Então, se eu fosse resumir, seria nos momentos que eu tenho mais liberdade, eu deixo a criatividade fluir, quando o prazo está muito confortável, eu deixo a ideia marinando, etc. Mas quando tem prazos apertados, trabalhar com clientes e tal, eu muitas vezes olho para processos que eu já usei no passado e que podem me levar para resultados diferentes, que são novos. Agora a pergunta é do Olavo. Olavo perguntou: qual ideia sobre criatividade que costuma ser muito falada e valorizada, mas que você acha completamente equivocada? Que pergunta difícil, Olavo. Eu diria uma coisa que é a coisa que veio na cabeça primeiro, tá? Não necessariamente é que eu acredito que seja maior assim. Mas eu já vi algumas pessoas serem muito afetadas por criar com uma energia de raiva, por criar com uma energia de, putz, eu não gosto dessas pessoas, elas falam isso, então deixa eu criar em resposta em relação a isso. E aí os posts, os textos, os vídeos delas são inspirados por essas pessoas que elas não gostam, são quase como se fossem assim, respostas públicas, sabe? E um padrão que eu notei nessas pessoas é que elas sentiram no longo prazo, no médio prazo, na verdade, uma dificuldade assim, de ser constante. Eu não sei até que ponto isso vem, de fato, de bastidores do dia a dia que não tem nada a ver com isso, ou de onde vem essa energia criativa. Porque eu acredito que, de fato, é possível você criar da raiva, é possível isso ser um combustível para te alimentar, para você querer se expressar alguma coisa. Você pode estar usando a sua criatividade para externalizar seus sentimentos e emoções, mas eu não sei se a longo prazo isso é perigoso, entendeu? Eu não sei se a longo prazo a raiva acaba sendo um combustível que não faz bem pro veículo, digamos. Eu gosto muito de criar de um lugar de inspiração, gosto muito de, por exemplo, ver alguém que me inspira, que sentir tocado por aquilo e querer criar alguma coisa no mundo. Ou, claro, vai ter momentos que eu vou criar alguma coisa por raiva, ou por tristeza, ou, sabe, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos diferentes, mas eu acredito que usar a raiva como esse
esse motor constantemente, né, pode ser uma coisa bastante perigosa no médio e no longo prazo. Então eu diria que quem diz que criativamente falando é bom você ter drama, é bom você, sabe, tem gente que fala assim, tipo, você tenta ficar triste pra compor, não sei o que lá, já vi essas entrevistas com galera de música. Eu acho que pode até ser interessante, assim, você depender, entre aspas, um pouco mais de certas emoções, usar elas como norte, mas pode ser meio perigoso, eu diria, no médio prazo, talvez. Eu nem sei se essa resposta faz sentido, Lavo, mas assim, foi a primeira coisa que veio em mente, sabe? Inclusive eu coloquei isso aqui de cabeça pra baixo, a tampa de cabeça pra baixo. Dá pra usar que eu reaproveitei o papelão aqui, né? Vamos pegar mais uma perguntinha aqui. Pergunta do Luan seria: se o meu ano até agora fosse uma capa de álbum, qual seria o título e o estilo da música? Essa é uma boa pergunta, que pergunta complexa, mas ao mesmo tempo vamos me desafiar aqui se bobear, desenhar alguma coisa. Eu diria que esse ano, assim, qual foi o grande passo dele pra mim? Foi consolidar relações aqui em Pamplona. Pra quem não sabe, eu moro na Espanha, eu moro em Pamplona, e é difícil fazer amizade depois dos 30, né? Depois, assim, que a galera já tem algum pessoal começando a ter filho, tem um pessoal que sai da cidade nessa faixa etária, pelo menos aqui em Pamplona, vai trabalhar em Madrid, vai trabalhar em Barcelona, que são cidades maiores. Então, assim, por ter menos gente da minha idade, eu trabalhar de casa, eu não conviver estudando com as pessoas, é mais difícil fazer relações, né? Ter relações. Por alguma razão, me deu vontade de desenhar um Flamengo, falando disso. Que eu nem sei desenhar um Flamengo, né? Então, assim, eu diria que a capa do álbum seria uma coisa muito de socializar, assim, uma coisa meio eu sair de casa, eu aproveitar e me forçar também muitas vezes a sair de casa, não só aproveitar sair de casa com essas pessoas novas que eu consolidei com amizade, sabe? Então por isso eu tô desenhando, acho que talvez esse Flamengo intuitivamente de tipo, marcando, né, esse momento do ano em que agora eu fui mais verão. Eu não sei porque eu penso em verão quando eu penso em Flamengo, eu penso assim em água, eu penso em coisas externas. Eu acho que é porque existem boias de piscina, né, que são em formato de flamingo. Então vou fazer esse Flamengo aqui para marcar o meu álbum até agora. Seria uma capa de álbum assim, sabe? O ano em que eu aprofundei as amizades que eu tinha feito durante o ano passado e durante o início do ano, e fiquei muito feliz porque isso está fluindo muito bem. É realmente um desafio fazer amizades na vida adulta, Nossa Senhora, e vou até deixar linkado aqui embaixo um vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo inteiro sobre amizade na vida adulta, com algumas brisas minhas sobre isso, para quem se interessa sobre esse assunto, vou deixar aqui embaixo. E ficou até divertidinho nessa capa aqui do Flamengo, de alguma forma. Eu vou te falar que, assim, muitas vezes eu começo a desenhar umas coisas que eu não faço ideia de pra onde vai. Mas eu só respeito essa intuição, sabe? Eu só respeito esse processo de colocar pra fora o que vem primeiro, sem racionalizar. Porque criatividade é causa e ordem. Criatividade é o momento que a gente deixa fluir, depois a gente edita se precisar, né? E a próxima pergunta é da Bianca. Quais foram as atitudes ruins que você se arrepende de ter tomado nessa jornada de creators? E quais as atitudes boas que você deveria ter feito lá no início? Essa é uma pergunta tão difícil, sério. Eu sinto que eu não me arrependo de muita coisa. E não é nem com aquela vibe de nossa, porque tudo que eu fiz me ensinou, então eu não me arrependo, sabe? Eu acho que apesar de alguma coisa poder ter me ensinado, eu ainda me arrependo delas. A primeira coisa que veio em mente, que novamente talvez não seja o maior arrependimento, mas foi o primeiro que veio, foi na época do Translate. Foi na época em que eu tava começando a criar pela internet e teve um trocadilho específico que eu fiz lá, porque pra quem não sabe era uma página onde eu fazia trocadilhos, brincando com a língua portuguesa e a língua inglesa, era meio que uma mistura entre as duas. E aí eu fiz um post que era meio que traduzindo a palavra Venezuela. E era alguma coisa brincando com, tipo, Venezuela, sabe? Era alguma brincadeira com isso. E eu publiquei esse post. Só que eu não estava antenado nessa época, que aparentemente tinha acabado de acontecer uma coisa grande, assim, na Venezuela. E que estava num momento bem triste, assim, digamos, pro pessoal de lá. Só que eu não sabia. Então foi uma questão, assim, meio que de timing, de eu não estar ciente, sabe? De eu não estar informado. E quando eu publiquei, teve, sei lá, umas 4 pessoas que falaram, putz, pegou pesado aqui, sabe, putz, acho que deu uma vacilada. E aí eu enviei uma mensagem até para essas pessoas para entender um pouco mais o contexto, o que rolou, e elas me explicaram e eu apaguei a publicação. Mas assim, foi uma coisa que foi meio que sem querer, sabe? Então isso é uma coisa que eu me arrependo de ter feito, embora, novamente, eu saiba que não tenha sido uma coisa intencional, proposital, mas foi interessante, assim, como reflexão, de eu ficar um pouco mais atento, assim, com certas coisas. É claro que é impossível ficar atento a tudo e todos ao mesmo tempo, mas é uma coisa que eu
Me deixou um pouquinho mais de olhos e orelhas, assim, de pé, sabe? Atento. E que atitudes boas eu deveria ter feito lá no início? Eu não penso muito sobre isso, porque eu acho que, no geral, eu tô muito orgulhoso, assim, do caminho do meu projeto, do Tira do Papel, especialmente. Eu dei muita sorte, porque eu não comecei criando pela internet, seguindo algum tutorial, ou seguindo regras que as pessoas me disseram. Eu simplesmente peguei o meu celular, assim, e eu olhei e pensei, cara, tem esses botões, eu posso criar, sabe, publicar aqui, eu posso usar essa função, posso usar essa outra. Como é que eu encontro as pessoas com quem eu quero me conectar? Né? Então, na minha cabeça, sempre foi um pensamento muito de criança, assim, olhando para o Instagram, essas coisas. E eu gosto muito de ter feito isso, porque eu acho que por eu ter ido por esse caminho, que é mais meu, eu fui por um caminho com o qual eu me identifico, sabe? Eu acho que eu mandei bem, assim, eu tive sorte no início, sabe? De querer aprender sozinho, de não ter buscado talvez algum treinamento específico que ia me dar uma série de regras que são difíceis de seguir, etc. Porque isso é uma coisa que muita gente me conta, muita gente me diz que por ter aprendido que tinha que fazer tal coisa, ela fez e ela se arrependeu e ela não se deu bem e ela ficou meio traumatizada da experiência de criar pela internet. Então, pelo fato de eu ter ido muito com esse olhar de criança, eu acho que eu sempre dei muita sorte, eu sempre tive uma relação com criação que eu considero mais alinhada comigo e mais saudável. E eu já tô curioso se a gente vai conseguir pegar todas as perguntas aqui, porque tem realmente muita coisa. Então eu já vou pegar várias de uma vez, assim, pra ver se eu consigo responder num momento, assim, mais intenso, enquanto a gente vai desenhando. Tem uma pergunta aqui do Matheus, que é lá do curso do Criatividade Sem Bloqueio. Eu bati o nome, vi o nome dele, e aí já vou pular. Você tá lendo o Ato Criativo? Li e lembrei de você e dos plantões criativos. Conta o que tá achando, o que achou. Para quem não sabe, plantões criativos são os encontros mensais que rolam no Criatividade Sem Bloqueio, onde a gente troca ideias sobre um monte de coisa, onde eu também uso como sessão Tira Dúvidas. E o Ato Criativo é um livro do Ricardo Rubens, do Rick Rubin, que é um carinha com uma barba muito estilosa. E eu não estou lendo, eu deixo ele assim do lado da minha cama, porque esse é um livro interessante de às vezes abrir umas páginas aleatórias, sabe? E aí eu volta e meia abro ele só pra ver se eu me inspiro com alguma frase que ele diz, ou se eu discordo de alguma coisa que ele traz, ou... Enfim, eu acho que é uma experiência bem legal, assim, de ter um livro que você pode abrir em qualquer página. Até uma coisa que conceitualmente me atrai, assim, eu fico pensando se eu poderia fazer algo assim algum dia. Como é que você lida com aquela vozinha insuportável que grita lá atrás que não tá bom ainda? Como é que você lida com a autossabotagem que, ao meu ver, sempre se faz tão presente no universo da criação? Pergunta do Luan. Pergunta extremamente necessária, pergunta que me lembra do meu livro, porque o meu livro fala sobre isso, o Erra Uma Vez. E eu diria que, para começar, isso é uma coisa que nunca desaparece, tá? Eu não acho que a autossabotagem, entre aspas, o perfeccionismo, a procrastinação, o medo de julgamentos, todas essas coisas são chamadas como autossabotagem. Eu não acho que elas vão embora. Eu acho que simplesmente se manifestam com os novos desafios que você vai começar a encarar conforme você for amadurecendo criativamente e pegar projetos novos, etc. Mas a forma com que eu penso sobre isso é a forma que eu expressei no Erra Uma Vez. Então, em vez de pensar na procrastinação, perfeccionismo, todas essas coisas como alguma pessoa, uma criaturazinha que está aqui dentro, uma vozinha que quer me sabotar, hoje em dia eu já enxergo isso de uma forma diferente, sabe? Entendendo evolutivamente como a gente funciona, né? Eu sei que na verdade é uma precaução, eu sei que na verdade isso vem de um lugar de cuidado, de proteção. Porque se eu criar alguma coisa, publicar e passar vergonha, eu vou me sentir mal. Sabe, socialmente isso pode ser ruim pra mim, sabe? Eu vou me botar pra baixo. Então, o que o meu cérebro, que tá sempre tentando poupar energia, né? Como parte do meu corpo, tenta fazer? Tenta me falar, vai ali no sofá, vai ver uma série, vai ver um filme, sabe? Isso vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais familiar do que você se aventurar numa iniciativa nova de criatividade, seja lá o que for, sabe? Não precisa ser só criando, não precisa ser só profissional. Então, a forma com que eu enxergo essa vozinha não é uma vozinha que tenta me sabotar. É uma vozinha que tenta me ajudar e que tenta me proteger e que eu tenho a capacidade de escutar e dizer obrigado por isso, sabe? De onde tá vindo esse medo? Tá vindo daqui. De onde tá vindo essa, sabe? Essa coisa que você tá me comunicando. Dali. Tá, beleza, obrigado, de verdade. Mas eu escolho seguir, eu escolho criar, eu escolho me expressar, eu escolho fazer essa coisa que pode ser meio desconfortável, que eu sei que faz sentido naquele momento eu fazer. Então eu acho importante sim escutar essa vozinha, mas eu diria que ela só se torna uma autossabotagem quando a gente escuta, quando a gente sabe que, putz, mas tá tudo bem, eu posso ainda fazer aquilo, mas acaba não fazendo, né, por causa da vozinha. Então eu diria que é uma amiga, não é uma inimiga. Quais são os filmes, séries, livros e músicas que fazem parte do seu flow criativo? E quais são as obras que te ajudam a destravar ou se inspirar no momento em que, socorro, eu não tenho a mínima ideia por onde começar?
Uou, é difícil. Tem muita coisa que eu gosto, mas assim, primeiras coisas que me vem em mente é um filme chamado Her, né, que é o Ela, e esse filme tem um score, né, que é uma trilha sonora instrumental muito boa que eu gosto de deixar de fundo. Também tem uma série chamada Normal People, que é baseada no livro da Sally Rooney, Pessoas Normais, né, que tem também uma trilha instrumental excelente. São duas trilhas sonoras que eu sei que se eu colocar ali, sabe, eu vou ficar focadão ali trabalhando. E eu sei que isso não vem assim só de eu escutar aquela música específica, mas pelo fato dessa música ser meio que um souvenir daquele filme, né, que eu gostei muito daquela série. Eu acho que quando uma trilha sonora carrega assim, certas memórias, certas conexões que você tem com personagens, etc., ela acaba ganhando um significado maior. Então isso definitivamente me coloca assim mais no flow. Também escutar pessoas que me inspiram, né? Me ajudam, tipo, escutar um podcast de pessoas que eu acho que são bem legais, costumam me inspirar. Uma pessoa, por exemplo, recentemente, a própria Sally Rooney, que eu estava escutando num podcast, gosto de escutar sobre o processo dela, ela está escrevendo um livro novo agora. Então depende muito do dia, depende muito do momento. E sobre quais são as obras que te ajudam a destravar ou inspirar no momento, as obras em si, vou interpretar isso como criações, né, são as minhas próprias criações, sabia? Eu uso muito elas como ponto de partida. Eu acredito que muitas vezes a gente desperdiça ideias porque a gente só usa elas uma vez. Quando na verdade, na mesma ideia, você pode criar várias coisas diferentes, usando mídias diferentes, usando, sabe, narrativas, a forma de contar a história diferente. E eu acho que essa é uma das formas mais legais de criar, digamos, praticar a sua criatividade mesmo. Sabe, esse mesmo ponto de partida podia parar num vídeo no YouTube, podia parar numa edição de newsletter, podia ser um vídeo vertical que eu coloco no Instagram, no LinkedIn, por exemplo. Pode ser uma brincadeira que eu faço para enviar um presente de aniversário de um amigo meu. Sabe, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Inclusive, isso me lembra da pergunta passada, né? De, putz, eu tenho uma ideia boa demais e eu não sei se vale a pena usar ela ou não. Cara, vale a pena usar, porque você sempre pode fazer versões diferentes dela. Você não precisa só republicar ela. Você pode usar ela como ponto de partida para você chegar num outro lugar novo. Então lembrei agora da pergunta passada que a gente falou também. Próxima pergunta da Lívia é que ela acabou de ver o meu primeiro vlog, que para quem não viu, vou deixar linkado aqui embaixo, e que tá curiosa, por que eu moro na Espanha? E a resposta para isso é bastante simples. Eu conheci uma pessoa daqui da Espanha, minha namorada é de Pamplona, que fica aqui no norte da Espanha, bem perto da França. Na real, é do tipo, de carro, acho que deve ser 40 minutos, por exemplo, da França, ou 1 hora da França. E a gente conversou sobre vir morar aqui. Antes de conhecê-la, olha a mesóclise, Thiago só na mesóclise, conhecê-la, eu já tinha esse pensamento, assim, seria muito legal algum dia morar ou em Portugal ou na Espanha. Isso já era um desejo meu. Eu não conhecia Pamplona, então assim, nunca que eu teria cogitado vir para Pamplona, mas como eu conhecia ela, a família dela daqui, ela gostava bastante, a gente veio testar, né? A gente veio prototipar a vida aqui para ver se eu gostava ou não, se eu me adaptava, porque ela já sabia que gostava. E no final eu me identifiquei bastante assim com o lugar. Eu gostei muito do estilo de vida. Eu comentei já que foi difícil conhecer gente, né? Foi uma aventura, mas no final foi interessante, assim como pacote, né, Pamplona para mim, tipo, da comodidade, das coisas que ela oferece em relação ao alinhamento dos meus gostos. No final, nenhum lugar é perfeito, mas eu acho que teve um match legal, pelo menos até agora. Próxima pergunta é uma pergunta bem interessante, assim, que é uma pergunta que eu questionei por muito tempo, enviei para pessoas que eu admiro para ver as respostas dela e tal. Então é muito legal ter ela aqui parando aqui comigo de novo, que é quando é que é a hora de parar? Tipo, quando é que a criação está completa? Quando é que você olha para um livro que vai para a versão final da gráfica e o que significa quando ele está, né? Quando é que isso fica determinado? Uma pergunta muito boa do Randy. Não sei se é Randy. Eu nunca me liguei, que eu nunca pronunciei seu nome, cara. Eu sempre leio o nome, eu lembro de você, mas eu não sei como é que pronuncia. E eu vou te falar como é que eu interpreto isso, tá? Eu acho que o grande problema desse desafio é que a gente tenta ser muito racional sobre ele. Porque a gente gosta, né, de quase tudo na vida racionalizar. Só que tem certas coisas que são intuitivas. Sim, eu acho que é um equilíbrio dessas duas coisas. E com certeza tem um degrau ali de emocional envolvido, né? Mas intuitivamente, eu acho que você sente, assim, que é o momento de botar o ponto final. Que inclusive é um gesto muito vulnerável, né? Porque você sabe que a partir do momento que você colocar aquele ponto, ele vai ser, sabe, no caso de um livro, um projeto finito, né? Ele vai acabar de fato ali, ele vai ser publicado, aí no mês que vem você vai ler uma coisa nova, vai ter uma ideia nova que podia ter ido pro livro, mas você não botou, que ele foi publicado. Então é um gesto de coragem, assim, é um gesto que eu vejo muito vulnerável, que é botar esse ponto final
assim, numa obra que é finita, né? Redes sociais é um projeto infinito, então eu sou muito menos perfeccionista quando eu crio para as redes sociais, por exemplo, mas com um projeto que é impresso, que é físico, por exemplo, como um livro, foi difícil. E aí eu diria que é uma mistura de ter essa noção de que é bom o suficiente, que isso é uma coisa que a gente sente muita dificuldade, né? Quando eu falo bom o suficiente, parece que eu tô sendo preguiçoso, parece que eu não tô querendo, sabe, chegar ali no valor extra daquela coisa, parece que eu não tô dando o meu máximo, parece que eu quis parar ali, né? Só que eu acho que não é uma questão de eu parei ali. É olhar para aquilo e ser muito assim racional e pensar, tá bom o suficiente? Lembrando que o suficiente, por definição, é suficiente. Então já seria, sabe, justificativa para você poder botar o ponto final. E aí depois eu tento medir isso intuitivamente, sabe? Eu penso assim, racionalmente primeiro, depois intuitivamente, desculpa. E aí tem uma questão, claro, que também é racional, que é compromissos e prazos com outras pessoas, que seja a pessoa da editora, seja a pessoa da gráfica. Eu acho que essa parte racional também ajuda bastante. Mas se a gente fosse isolar, né, esse terceiro elemento e falar sobre finalização de projetos como um todo, eu diria que essa dança do racional com o intuitivo, que é uma coisa que é muito importante no processo criativo como um todo, não só para finalizar. Tá? Então é uma resposta que é meio abstrata, cara, mas eu espero que ajude de alguma forma. Eu fiz esse lance aqui de DNA porque eu tava falando sobre ser meio intuitivo, meio racional, e é meio assim que eu visualizo mesmo. É quase como se fossem assim, esses dois assim, passando. Como é que você faz para manter uma rotina criativa nos dias em que você tá triste, chateado ou preocupado com alguma coisa? Especialmente se for uma fase mais longa que não dura só alguns dias. Essa é uma pergunta maravilhosa, inclusive, da Gisélia. E, Gisele, eu diria que tem muito a ver com o que eu comentei antes, assim. Tem momentos em que eu deixo a criatividade fluir, porque eu tenho tempo, que eu posso deixar as ideias marinarem, ou que eu quero ser mais espontâneo mesmo. E nesses momentos, assim, que são mais espontâneos, eu diria que eu deixo a tristeza, ou deixo isso que está me chateando, guiar, assim, o processo criativo, sabe? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu posso, sabe, externalizar ideias que eu estou tendo vinculadas a isso aqui? Como é que isso se conecta com o meu trabalho de alguma forma? Em alguns momentos eu chego em ideias legais, em outros momentos não. E acho que essa que é a questão. Quando a gente deixa a criatividade fluir espontaneamente, tem momentos que você não necessariamente vai encontrar ideias naquele momento, né? E aí, quando se trata de carreira, quando se trata da parte profissional, é diferente, como eu comentei. Aí sim eu tenho um pouco mais de ordem, né? Eu tenho processos que eu sei que eu posso seguir, e que já me deram resultado no passado, e que se eu seguir aqueles passos eu consigo chegar numa criação nova, que foram os processos que eu comentei, que eu explico as técnicas do Criatividade Sem Bloqueio. Porque quando você para olhar, por exemplo, estúdios de design renomados, que tem clientes, que atendem clientes, sempre tem entregas muito boas para clientes, mesmo tendo, assim, pessoas que trabalham ali saindo, né, do emprego e pessoas novas chegando, etc. Como é que mantém essa consistência, qualidade de entrega? Normalmente isso vem de processos de trabalho, de um passo a passo, que estrutura o caos criativo, que te dá uma espécie de corrimão para você usar o corrimão e se guiar, caso falte, né, esse prazo, talvez para você deixar mais tempo ideias marinando, etc. Então, definitivamente, eu diria que é isso que eu aciono quando eu estou num dia ruim, numa semana que eu estou mais triste, numa semana em que tem um prazo apertado e eu não posso, sabe, deixar de entregar alguma coisa. Mas em casos extremos, assim, de fato, assim, uma coisa ruim aconteceu, tipo, alguém faleceu na família, etc. O que eu tento fazer é negociar, né? Essas datas, assim, esses prazos. É uma coisa que, dependendo do contexto, eu adapto também. E faltam poucas perguntas, eu não sei quanto tempo a gente já tem aqui de conversa, né? Mas eu vou tirar todas aqui logo do pote, porque eu acho que a gente vai conseguir cobrir tudo. Eu achava que talvez a gente precisasse de uma parte 2, mas eu acho que vai fluir. Só que vai ser menos assim, tirando do potinho e mais do tipo, bora pegar isso aqui, bora responder. E a próxima pergunta é do Júnior. Se você se você fosse um talher, qual você seria e por quê? Que pergunta maravilhosa. Que pergunta maravilhosa. Eu definitivamente diria que eu seria uma colher. Sim, sem dúvida, porque eu acho que a colher é um talher muito subestimado. Ele é considerado um talher infantil. É do tipo, colher é coisa de criança, sabe? Tipo, você usa para comer a sua papinha, sei lá. E eu acho que é muito subestimada, ela é muito boa para comer salada, ela é muito boa para comer algumas coisas que às vezes são meio difíceis de você pegar, sabe? Então, definitivamente a colher, inclusive, me julguem se você quiser, mas já comi pipoca de colher. Porque eu tava editando vídeo e eu fiz um lanchinho, eu fiz pipoca. E aí eu pegava assim a colher
E eu servia para não ficar com a mão engordurada enquanto eu estava editando. Então, definitivamente a colher seria a minha escolha, até porque existem colherzinhas também, né? Então, assim, também é um talher que tem flexibilidade, sabe? Definitivamente, assim. Primeira coisa que me veio em mente. Pergunta excelente, pergunta muito relevante, eu gostei. Próxima pergunta é: qual é o seu melhor conselho pro seu eu do passado, seu eu do agora, e o seu eu do futuro? Nossa, Inson, você pegou pesado aqui. Deixa eu pensar aqui, cara. Pra quem já viu meus vídeos antigos, talvez isso não seja uma surpresa, mas pro meu eu do passado seria começar a respeitar mais as minhas emoções e o que elas estão me comunicando. Eu sempre fui uma pessoa muito que mistura assim, o intuitivo, o racional, muitíssimo pouco atenção pro emocional, o que as emoções estão tentando me comunicar. Se eu tivesse prestado umas atenções nela, a minha vida teria sido assim, uma vida com decisões muito melhores. Pro meu eu do agora, seria assim, cara, aproveita esse momento, porque eu sinto que eu tô num momento legal de profissão, de pessoal, de tudo, assim, eu tô num momento muito equilibrado e eu sinto medo até de falar isso em voz alta, porque eu não sei se você já teve essa sensação de, putz, as coisas estão fluindo bem, e se eu falar alguma coisa, tudo vai acabar, sabe, virando de cabeça para baixo, alguma coisa vai dar errado. Então, assim, eu acho que é uma questão de eu saber aproveitar esses momentos em que as coisas estão legais também, porque senão a gente tá sempre sofrendo, né? Tá sofrendo quando as coisas não estão tão legais e estão sofrendo achando que a gente não pode comemorar os momentos bons. Então, como eu tô num momento bom, eu tô tentando me lembrar disso. E pro eu do futuro, o que eu posso falar pro Thiago do futuro? Eu diria pro Thiago do futuro só seguir, continuar seguindo os valores dele. Eu não tenho necessariamente um propósito definido. Eu sei que muita gente acredita em ter um propósito e se funciona pra você é maravilhoso. Eu não tenho uma coisa assim definida. A forma com que eu visualizo o propósito é meio que assim, uma coisa que no final a intenção daquilo é me levar na direção dos meus valores, né? Fazer escolhas na direção dos meus valores, chegar num lugar que me satisfaz por causa disso. Então no dia a dia eu normalmente guio as minhas decisões pelos meus valores, porque eu acredito que vai chegar no mesmo lugar do propósito no final do dia. Então eu não preciso necessariamente ter um propósito definido se eu me manter fiéis a eles. Então essa seria a minha resposta pro Thiago do futuro. Eu só espero que ele continue fazendo isso. E a próxima pergunta... Nossa, a gente tá chegando no final, a gente tá realmente, cara, a gente tá cobrindo todas as perguntas, eu não sei quantas foram. Se bobear, eu coloco no título do vídeo quantas foram. Pergunta do Tomás: se tu adotasses um animal de estimação, darias um nome? Trocadilho, como gatira do papel para um gato, né? Ou cachorrolo de papel, ou um nome, qual seria? E eu já pensei bastante sobre essa pergunta. Eu preciso admitir pra você, assim, essa é uma pergunta que eu não posso, assim, parecer que eu tô surpreso. Eu com certeza daria o nome de Choco pra um cachorro, porque aí eu posso falar que o Choco late, e talvez seja um trocadilho batido, eu não sei se é conhecido ou não, mas é uma coisa que eu pensei há um tempo que eu achei que seria legal de fazer. Inclusive, acabei de achar uma pergunta que estava meio que perdida, pequena, que quase não vi, tava achando que fazia parte das ilustrações que eu estava fazendo. Pergunta aleatória: você é vegetariano? Essa pergunta é da Tui. E, Tui, essa é uma resposta que, assim, se eu vou fazer rápido para alguém, resposta curta é sim. Resposta longa não é sim. Resposta longa é não. Eu não sou radical sobre isso, mas na maioria das minhas refeições eu não como nenhum tipo de carne ou nenhum tipo de peixe. Eu tenho exceções, eu não sou, novamente, entre aspas, radical sobre isso, eu não tenho a etiqueta do vegetariano, mas eu diria que assim, 95 a 99% das minhas refeições não tem nenhum tipo de carne, não tem nenhum tipo de peixe, só que é sempre muito complicado explicar isso para as pessoas, sabe? Quando eu tô num restaurante, quando eu tô em algum lugar, quando eu vou para algum jantar e alguém vai cozinhar. Então normalmente eu só comento, sim, sou vegetariano porque é mais fácil de explicar. Próxima pergunta do Felipe: você coloca papel higiênico virado para a parede ou para o outro lado? Isso diz muito sobre as pessoas, concordo. Para mim, o papel higiênico tem que estar virado para você, sabe? Então, assim, se eu tô aqui, né? A minha mão é o meu papel higiênico, tá? Eu tenho que puxar ele assim, não por trás do rolo, pela frente do rolo. E a segunda pergunta dá até para desenhar, isso é mais fácil, né? Visualiza assim: o papel higiênico tem que estar assim, ó. E aí a próxima pergunta: você confiaria em uma pessoa que não gosta de comer chocolate? Olha, essa é uma pergunta poética. Eu, no mundo da zoeira, não confiaria. No mundo real, confiaria e gostaria de ser amigo dessa pessoa, porque tem mais chocolate pra mim.
Seria melhor até, essa amizade eu sairia ganhando. E temos apenas mais 2 perguntas para fechar. Eu tô muito orgulhoso que a gente tá cobrindo 2 perguntas. Não faço ideia de quanto tempo essa conversa vai levar, mas nossa senhora, se você tá aqui comigo até agora, deixa até um emoji para eu saber. Deixa um emoji aqui de um polvo aqui embaixo, caso você tenha ficado até esse momento faltando 2 perguntas, que eu tô muito curioso para saber realmente. Como é que você migrou financeiramente do seu trabalho formal para o seu projeto paralelo? Como foi a transição, se eu fiz uma reserva financeira, etc. Stephanie que enviou essa pergunta, eu sou um grande acreditador, não existe isso, de que é muito legal você começar esses projetos de transição de emprego como um protótipo, né, como um teste, antes de você se dedicar a ele assim, se jogando de forma integral. Então definitivamente começou de forma paralela. O que eu fiz é não só montar uma reserva de emergência, né, de cerca de 1 ano, porque eu sou uma pessoa muito conservadora, então eu sei que tem gente que monta uma reserva de 3 meses ou de 6 meses. Para quem não sabe, uma reserva de emergência é um dinheiro que você pode acionar, né, caso tudo dê errado, resumindo muito brevemente. Eu fiz uma reserva de 1 ano e no final eu decidi não só sair quando eu tivesse essa reserva do meu emprego, mas eu queria sair com o meu projeto paralelo já gerando dinheiro. Então eu queria que esse meu projeto paralelo, que no caso eu tiro do papel, já estivesse ganhando dinheiro de uma forma que eu acho que é previsível o suficiente para eu me sentir confortável para sair dele, além da reserva. Deu para perceber que eu tive uma abordagem muito conservadora, isso tem muito a ver com o meu psicológico, com a minha forma emocional de lidar com dinheiro, que é uma coisa, que é um tópico à parte, e também com o meu comportamento, que definitivamente não é empreendedor na veia, sabe? Eu acho que muita gente, assim, ama o conceito de empreender e nasceu para isso. Eu sou o contrário. Para mim, assim, eu amo criar, eu amo o lado artístico das coisas e eu empreendo para conseguir ter a liberdade criativa que eu consigo ter, felizmente, hoje em dia. Eu espero que continue assim. E a outra pergunta da Steph é conectada a um vídeo que eu gravei aqui no canal, onde eu falava que eu não me identificava muito com o Rio de Janeiro, que foi a cidade que eu nasci, que eu cresci. Não pelo Rio de Janeiro ser uma cidade ruim, mas porque eu sentia que eu não era muito otimizada para os meus gostos, assim, para minha personalidade, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu priorizo. Tem uma explicação bastante longa sobre isso aqui, caso você seja uma pessoa que também não se identifica muito com o lugar que você veio. E aí tem essa pergunta, né? Se eu encontrei no final um lugar com o qual eu me identifico, etc. E assim, essa sensação de lar, essa sensação de casa, nunca foi uma coisa que eu achei geograficamente em algum lugar. E isso vai dar um assunto para um vídeo completo, assim. Mas para mim o lar, para mim o que seria assim a minha casa, é algo construído através de relações com pessoas, é construído através de hábitos que eu crio com o lugar, com rituais que eu tenho, com lugares que eu gosto de ir, eu vou criando conexão. E é uma coisa quase como se fosse assim... Eu não vou entrar muito nisso, eu vou gravar um vídeo sobre isso completo, vou colocar também quando ele estiver no ar aqui embaixo no dia que eu gravar, mas é um baita assunto. E resumindo a minha resposta, Stephanie, eu não consegui encontrar ainda um lugar perfeito, porque eu acho que ele não existe, mas eu acho que sim consegui melhorar, assim, a cidade está otimizada porque eu gosto de fazer o que eu priorizo, especialmente porque uma coisa que eu priorizo muito é segurança, que é uma coisa que está meio que, entre aspas, fora do meu controle, né? E eu diria que, por exemplo, Pamplona é uma cidade muito mais segura do que outras Pamplonas do que outras cidades que eu já morei, né? Então, definitivamente, o fato de ser uma das coisas principais para mim estar mais alinhado com o que eu espero já é um grande bônus, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. E em questão também de qualidade de vida que você ganha em relação a quando você paga de aluguel, etc., eu acho que é uma cidade muito boa nesse sentido, de tamanho. Então, assim, no final, eu acho que Pamplona não é uma cidade perfeita, mas é uma cidade que se adequou muito a coisas que eu priorizo, que são realmente muito importantes para mim. Isso para mim é importante. A próxima pergunta é da Lin. Ela falou que ela é uma artista e que está, digamos, no início, né, dessa jornada de sair do anonimato, digamos, da internet, que ela quer construir uma audiência, que ela quer criar pelas redes sociais. E aí ela falou que está experimentando com um monte de coisa, né? Teatro, pintura a óleo, desenho, escrita, etc. E que queria entender se é assim mesmo, sabe? Que a gente vai fazendo tudo e vai se virando, ou tem um momento que a gente escolhe alguma coisa central, existe um momento em que temos insight de manter essa coisa, como é que faz para caber tudo na agenda, etc. E essa é uma pergunta maravilhosa, porque tem a ver com multipotencialidade, né? Que é esse assunto que eu acho que é muito importante da gente falar. Porque, digamos, por natureza, nós somos seres assim, né? Que gostam, se interessam por muitas coisas. Então acho que é importante a gente falar sobre isso numa sociedade que é mais especializada, né, quando se trata do mundo corporativo. E a minha resposta para isso, Linha, é a seguinte: eu acho que você nesse momento está nessa fase aqui, ó, que é muito importante de muita gente ter, que é uma fase de divergência, sabe? É você testar várias ideias diferentes, é você testar várias formas de expressão diferentes, sabe? Você está aqui fazendo um monte de coisa, ó,
aleatória, né? Você não sabe muito bem o que vai ser talvez o seu foco principal ou como as suas outras habilidades podem amplificar o seu foco principal. Você está experimentando coisas. E eu acho super útil, porque a maioria das pessoas não faz isso. Elas já querem ter a certeza do que elas querem fazer ou no que elas querem focar antes de elas experimentarem, antes de elas botarem a mão na massa. E é muito difícil fazer isso no campo das ideias. Então, assim, conforme você for experimentando, você vai notar que das 5 coisas que você anda testando, você, na verdade, se identifica mais com 2. E aí, depois, você vai começar a pensar, beleza, mas essas 2 quais são? Não sei, talvez você volte a divergir um pouco, você volta a experimentar. E aí você testa variações da primeira, variações da segunda, e no final você pode ir entendendo como é que elas se combinam, como é que elas se integram. Mas o meu ponto é, essa fase aqui de abrir possibilidades, essa fase de você experimentar com tudo que você gosta, é muito importante para você ter clareza na hora de você decidir focar em uma coisa. E por que eu estou falando da importância de focar em alguma coisa? Você não precisa abandonar as suas habilidades, os seus conhecimentos, as coisas que você gosta de aprender, sabe? A sua multipotencialidade. Você pode usar essas coisas que você talvez não tenha como protagonista para amplificar o que é principal. Uma analogia que eu gosto de fazer, né, é que quando você vai num restaurante, você precisa escolher um prato. E existe um prato principal. Se você não souber qual é o prato principal, fica uma coisa meio confusa, né? Mas você tem o prato principal ali ocupando parte do seu prato, com ingredientes complementares que amplificam, né, o gosto desse prato. Se não fosse por esses ambientes, esses ingredientes complementares, o prato completo talvez não seja tão bom, porque é o molho que dá aquele gostinho especial e que diferencia o que aquela pessoa comeu nesse restaurante do que ela comeu em outros restaurantes. Então, para você conseguir comunicar até para as pessoas sobre o que você faz, para você conseguir articular qual é o valor que você entrega, qual é o valor que você gera, no que as pessoas vão investir, eu acho importante você sim tentar ter uma prioridade, assim, quando se trata de escolher o seu prato principal, escolher qual vai ser a sua frente, né? Então, será que você vai usar suas habilidades de teatro para amplificar a pintura que você quer vender? Então, seu prato principal é a pintura, mas você vende ela fazendo talvez vídeos pelas redes sociais onde você está atuando enquanto você pinta. Ou se você fosse, sabe, compositora, você está tocando alguma música enquanto a pintura vai sincronizando com as notas que você vai tocando. Então, assim, algumas habilidades você pode usar para ajudar a vender o que você de fato quer vender, para ajudar a se comunicar, para ajudar a se conectar com outras pessoas do seu mercado. Então, assim, é uma coisa que assim, eu teria que fazer um vídeo inteiro para entrar realmente em detalhe, ou caso você queira aparecer num dos plantões criativos do Criatividade Sem Bloqueio, a gente pode se aprofundar um pouco mais com exemplos tangíveis. Mas eu diria que o foco principal da minha mensagem aqui é ótimo que você está nesse momento de divergir, é ótimo que você está nesse momento de experimentar um monte de coisa, porque muita gente pula essa parte prática. Muita gente quer ir direto para a resposta, já ter clareza de quem ela é, o que ela deveria fazer, sem botar a mão na massa, e é ótimo que você está fazendo isso. Vai continuando a criar e vai refletindo sobre, sabe, vai se dando tempo para pensar o que você gostou mais, o que você gostou menos, o que pode ter mais potencial nesse mercado, que integrações de habilidades você pode fazer, que misturas que as pessoas não estão acostumadas a ver, você pode combinar. Eu gosto muito desse processo de pensamento. E eu gosto muito desse pensamento porque eu acho muito legal pensar que existe muito potencial de inovação nas interseções das coisas, sabe? Combinar 2 coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver juntas é uma forma muito maneira de você não só ter uma proposta de valor diferenciada, né? Mas de você também gostar do que você faz, porque você faz de um jeito muito você, né? Aquela combinação é muito única, porque junta as suas experiências, seu gosto, o que você aprendeu. Então, definitivamente, assim, eu diria que é um processo que no início talvez seja um pouco doloroso, porque você está experimentando muita coisa, mas o fato de você ter experimentado muita coisa vai ser justamente que vai eliminar aquilo que você não gosta tanto e tentar manter aquelas coisas que você gosta mais. Beleza? E caso você tenha gostado dessa troca com perguntas, caso você não tenha conseguido enviar sua pergunta aqui, ou você sentiu vontade de fazer uma outra pergunta enquanto a gente estava trocando ideia, eu queria te convidar a conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, porque para quem não sabe, para quem não conhece, eu só escutou brevemente nesse papo, esse é o meu curso de criatividade, onde eu não só te apresento o passo a passo das minhas técnicas criativas favoritas, mas eu também te ajudo a destravar a criatividade, a você criar o que eu chamo da sua oficina, que não é um espaço físico, tá? É uma outra coisa, para você realmente começar a criar com constância, recuperar esse hábito de destravar a sua criatividade. E uma das partes que eu mais gosto do Criatividade Sem Bloqueio é que mensalmente a gente tem um encontro, a gente conversa, né? A gente faz uma espécie de sessão tira dúvidas misturado com conversa livre, assim, sobre os projetos das pessoas, elas me trazem perguntas,
elas comemoram certos feitos, sabe? No último encontro teve gente comemorando, por exemplo, que o canal do YouTube finalmente foi monetizado. Isso me deixou tão contente, eu fiquei tão feliz, assim, é muito legal quando essas coisas acontecem. E seria muito legal se você fizesse parte desse grupo, porque uma coisa que eu aprendi, assim, depois de um tempo criando pela internet, é que quando você compartilha as coisas, de fato seguindo seus valores, de fato saindo de um lugar muito seu, que foi o meu caso, eu fico muito feliz disso, você acaba atraindo pessoas muito alinhadas com você. E aí quando a gente está naquele encontro é um espaço muito seguro de troca, um espaço que me deixa muito contente. E seria uma honra ter você ali se você quiser trocar ideia com a gente também. Considere conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, vou deixar o link dele aqui embaixo do vídeo e também no comentário, assim com o pin, né? Então na descrição e no comentário. E espero te ver nessa próxima sessão de perguntas e respostas ou no próximo podcast visual. É uma honra saber que você ficou aqui até o final. Que honra, de verdade, você podia estar em qualquer lugar da internet. A gente se vê na próxima segunda.